aí, pessoal? Você já se perguntou para que serve a psicologia? É só para consultório? Para resolver problemas da cabeça? Bom, se você acha isso, prepare-se para conhecer uma das mentes mais brilhantes e transformadoras da psicologia brasileira, Ana Mercês Bahia Bock. Ela é uma das psicólogas mais importantes do Brasil, com um impacto gigantesco na psicologia social e na psicologia da educação. Mas o que torna tão especial é a postura crítica e o compromisso social com a profissão. Basicamente, ela tirou a psicologia do sofá e a colocou para trabalhar nas ruas, nas escolas e na vida real da maioria da população. Nascida em São Paulo em 1948, Ana Bock trilhou um caminho acadêmico super sólido. Ela se transformou, fez mestrado em 1991 e doutorado em 1997, sempre na área de psicologia social. Tudo pela PUC de São Paulo, onde se tornou professora titular. Mas a Bock não ficou só na sala de aula. Ela foi uma líder de classe. Foi presidente do Conselho Federal de Psicologia, o CFP, em 3 gestões. Isso significa que ela influenciou as políticas e diretrizes da profissão no Brasil inteirinho. Ela também ajudou a fundar o Instituto Civelém de Psicologia e Compromisso Social. Agora, vamos ao porquê dessa revolução. Quando a psicologia foi legalizada no Brasil, em 1962, o modelo dominante era muito clínico e individualista. O foco era no consultório e em adaptar o indivíduo, sem olhar para a desigualdade social ou a ditadura militar da época. A pergunta que pairava era: a psicologia vai só ajustar o indivíduo ao sistema ou vai transformá-lo? É nesse cenário que ela se insere, defendendo a psicologia sociohistórica. Pense assim: o ser humano é resultado da sua história, da sua cultura e do seu meio social. A Bock criticava as abordagens que olhavam para a pessoa como se elas vivessem isoladas de tudo. Ela dizia: a profissão precisa atender às necessidades da maioria da população, Nascia não um só das elites. pensamento O crítico na psicólogo tem psicologia que a ser partir um da agente de academia, né? transformação Não que a social. psicologia não tivesse pensamento crítico, mas era pequeno, né? Não era um pensamento hegemônico. E, Sai então, da academia e vai para a vida mesmo, né? Para o movimento. nós trabalhamos em favela, alfabetizando, a partir do método Paulo Freire, muita coisa. Então, é isso. Um dos conceitos mais didáticos da Bock é sobre a institucionalização. Ela explica que nossa vida precisa de regularidades para não ser um caos. Essas regularidades começam como hábitos, se tornam tradições que ninguém mais questiona e, finalmente, viram instituições. Pense na monogamia. Ela não é natural, mas se tornou uma instituição que a gente nem para questionar, de tão natural que parece. As instituições são regras e valores que orientam nosso comportamento e têm o status de verdade. E o legal é que a Bock diferencia instituição, a regra abstrata, organização, a materialização, como uma escola ou um hospital, e grupo, o lugar onde ela se realiza. E é aí que o trabalho com grupos entra com força. Para Bock, o grupo não é só a soma de indivíduos, é um espaço onde a sociedade se reflete e onde o indivíduo se constitui. O grupo é o mediador entre o indivíduo e a sociedade. É nele que a gente consegue entender que o problema pessoal está ligado a questões sociais mais amplas. O grupo, para ela, tem que ser um espaço de formação crítica e emancipatória, possibilitando a tomada de consciência sobre a realidade e a busca por mudança. E qual o papel do psicólogo nesse grupo? Não é ser um conselheiro neutro. O profissional deve ser um facilitador crítico, que ajuda o grupo a enxergar seus condicionantes históricos e sociais. A prática grupal tem que estar ligada à transformação social e à cidadania. A Bock nos ensinou que toda prática, inclusive a grupal, é politicamente situada. Ou ela reproduz a ordem,
ou ela contribui para transformá-la? O legado da Anna Bock está vivo. Ele está nas salas de aula, no seu livro Psicologias, uma introdução ao estudo de psicologia, que formou gerações, e nas políticas públicas. Ela foi a voz que questionou o individualismo e consolidou a ideia de que a subjetividade é uma construção social. Em tempos de desigualdade, a defesa dela por uma psicologia engajada continua essencial. Ela nos inspira a usar nossa ciência para a mudança coletiva. No campo da psicologia social, que exista nos sujeitos registrado de alguma forma. Essa existência no sujeito é a dimensão subjetiva e ela efetivamente compõe o chamado fenômeno social. A psicologia social estuda esta dimensão. Aqui vão algumas influências que Anna Bock teve durante todo o seu percurso e trajetória. Primeiro, Freud, em que o sujeito não é tão consciente e racional quanto a sociedade acredita ser, e ajudado por ela a desenvolver um olhar à subjetividade como algo mais complexo, cheio de traumas e desejos escondidos. 2. Marx, crítico à desigualdade, alienação, luta contra as classes e estruturas sociais, influenciou profundamente as abordagens críticas dentro da psicologia social, incluindo a psicologia social crítica, na qual Anna Bock se encontra. 3. Vygotsky, psicólogo russo, pioneiro da psicologia sócio-histórica, conceitos que influenciaram indiretamente a Bock, principalmente na sua compreensão das interações entre indivíduos, cultura e sociedade. Theodor Adorno mostrou como a cultura, em vez de libertar, ela passa a alterar, controlar e manipular. Foi fundamental para Bock porque ela também analisa como os processos institucionais e culturais naturalizavam valores e comportamentos, tornando os indivíduos submetidos às normas sociais sem perceberem o caráter histórico e ideológico dessas construções. Por último, mas não menos importante, Martin Baró e Sylvia Lane. Falava da importância da psicologia comprometida com a transformação social e a justiça, na qual busca-se entender as questões psicológicas dentro de um contexto político, econômico e social mais amplo. Ele se juntou a Sylvia Lane e juntos desenvolveram crítica para resguardar aspectos funcionais das dinâmicas dos grupos. Além disso, Anna Bock acreditava que não é produto do meio, como muitos historiadores e teóricos dizem. Para ela, ela se constrói na relação com o outro e com o mundo. Agora, para melhor contextualização da relação de Sylvia Lane com Anna Bock, aqui está um trecho da entrevista onde Anna Bock fala a respeito do seu relacionamento com Sylvia Lane e a sua influência. Quando ela foi minha professora de psicologia social na PUC de São Paulo. Depois, em 1972, eu me transformei em monitora da Sylvia Lane, da equipe da Sylvia. E em 1976, eu vim a compor a equipe de professores da psicologia social da PUC de São Paulo, sempre coordenado pela Sylvia Lane. Aí fui fazer o meu pós-graduação. Não tinha outra alternativa, não podia escolher outra coisa que não a melhor delas. Sylvia Lane foi minha orientadora e no meu mestrado, no meu doutorado, durante longos anos. Naquela época se fazia muitos anos de pós-graduação. E convivi muito com a Sylvia, muito mesmo. Sylvia era, primeiro, modesta. Sabe que quando a gente resolveu abrir o Instituto Sylvia Lane de Psicologia e Compromisso Social, nós, a primeira pessoa que fomos comunicar foi a ela. E ela disse, não, por que o meu nome? Não, põe o nome de uma outra pessoa mais importante na psicologia social, não vamos pôr o meu nome. E nós dissemos, como assim, Sylvia? Nós todos fomos seus alunos, suas alunas, nós queremos, a nossa referência é você. Ela modestamente resistiu, mas depois aceitou.
E nós então, depois da morte dela, infelizmente, depois da morte dela, viemos abrir o Instituto Silvia Lane de Psicologia e Compromisso Social. Silvia era, acima de tudo, uma pessoa aberta ao diálogo. Ela acreditava, mas acreditava muito na importância da convivência da diversidade. Eu acho que aprendi isso com a Silvia. Ela, como coordenadora do pós-graduação em Psicologia Social, acolhia posições diversas, diferentes da dela, dialogava com todas as possibilidades, porque acreditava que era da convivência dessa diversidade que nós poderíamos avançar. A outra coisa que aprendi com ela foi esta preocupação enorme em construir uma psicologia a partir de pesquisas, a partir do ensino, a partir da intervenção, uma psicologia realmente comprometida com a realidade brasileira. Era preciso que a psicologia não só tivesse o compromisso, como tivesse na sua construção teórica a expressão desse compromisso. Isso era a Silvia Lane. Esta era a Silvia Lane que eu conheci. Tenho certeza que hoje ela estaria conosco na luta por um Brasil melhor. Agora, para meios de resumo e pontuação de tópicos importantes sobre Ana Bock, é que ela sempre acreditou em uma psicologia construída no contato direto com o povo, nas comunidades e nas práticas sociais. Essa atuação prática solidificou sua visão de que o fenômeno psicológico é uma produção histórica e social, inseparável da vida coletiva. Ou seja, compreender o ser humano exige olhar para suas condições concretas de existência, e não apenas para o seu mundo interno. Essa é a essência de uma psicologia voltada para a transformação social. Além disso, Bock também teve um papel político fundamental. Ela foi presidente do Conselho Federal de Psicologia por 3 mandatos, um feito histórico que demonstra sua liderança e influência. Durante suas gestões, o CFP deixou de ser uma instituição apenas administrativa e passou a ter uma postura política e interventiva, atuando fortemente na defesa dos direitos humanos. Ana Bock sempre enfatizou que a psicologia tem uma natureza ética e política obrigatória, que não pode se calar diante da injustiça, do autoritarismo ou do fascismo. Para ela, o psicólogo é também um sujeito político. Além disso, ela é herdeira intelectual de Silvia Lane e dá continuidade ao seu projeto por meio do Instituto Silvia Lane, Psicologia e Compromisso Social. Sua obra e sua prática combatem a ideia de um sujeito neutro ou ahistórico. Ela nos convida a entender que a desigualdade e a injustiça social são dimensões centrais no sofrimento psíquico. Assim, o papel do psicólogo é também o de agir sobre a realidade, e não apenas descrevê-la. Por fim, Ana Bock representa uma psicologia que sonha, mas que também atua para transformar. Seu legado é o de manter viva a utopia de uma ciência comprometida com a vida, com a democracia e com a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Em suas palavras e em sua prática, encontramos o lembrete de que não há neutralidade na psicologia. Há sempre uma escolha, pela transformação ou pela omissão. E você, como vai usar a psicologia para transformar o mundo?